Shalom Adonai, e a graça e a paz do Espírito Santo de Deus esteja contigo na sua casa, na sua família, no seu lar. Em nome de Jesus Cristo, entra no ar Momento da Palavra, um momento em que você vai ouvir Deus falar ao seu coração. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, em Jesus Cristo de Nazaré. Grandes coisas Deus tem para mim e para você aí do outro lado. Abre os teus ouvidos, descansa no Senhor, que tudo Ele fará. Deus é Deus de providência, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus de soluções, Deus é Deus de resposta, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de poder. Sabemos que para Deus tudo é possível. Sabemos que Deus pode mudar história e trajetória em um simples piscar de olhos. Eu convido a você a participar de um culto ao vivo na sua casa. Convido a você a sentir a presença do Espírito Santo de Deus através da palavra maravilhosa dele, palavra rema, palavra forte, palavra poderosa. Nós temos hoje um tema muito profundo espiritualmente, pois tudo que está escrito na Bíblia nos leva a uma profundidade de intimidade com Deus de Abraão, com Deus de Sara. Portanto, eu convido você do outro lado aí. Fica ligado, alegra teu coração. Quando tudo fica impossível, quando tudo fica difícil, quando parece que nada mais vai acontecer daquilo que Deus te prometeu, Deus te traz um recado. O lenço está dobrado. O lenço está dobrado. Eu não sei se você conhece essa palavra na Bíblia. Eu não sei se você já leu ou se leu, não se atentou. O significado do lenço que Jesus levava sobre a sua cabeça, sobre os seus cabelos. Você sabe que Jesus Cristo usava um lenço sobre os cabelos? Você sabe que Jesus Cristo usava um lenço sobre a própria cabeça dele? E você sabe como foi encontrado aquele lenço por Simão, o discípulo Pedro, e por João, quando eles entraram no túmulo de Jesus? Você já ouviu falar que quando os discípulos Pedro e João entraram aonde Jesus tinha sido colocado morto, Jesus não estava mais lá. Deus já o tinha levado o corpo de Jesus, e ficou as suas vestes, os lençóis que cobriam Jesus. E quando João adentrou no túmulo, estava jogado no chão os lençóis que cobria Jesus. Mas o lenço estava onde? Que lenço é esse? O lenço que Jesus usava sobre o seu cabelo, sobre a sua cabeça. Tinha um lenço dobrado, afastado dos lençóis. Você sabe o significado? Qual um dos motivos que esse lenço ficou dobrado? Você sabe o sinal que Jesus deixou para a igreja na terra, pelo fato dos lençóis estarem jogados no lar? Mas o lenço dobrado? Você já ouviu falar o significado desse lenço dobrado? Eu quero chamar a você agora a estudar a Bíblia, a navegar na palavra de Deus. O motivo do programa Momento da Palavra é te levar na presença do Deus de Israel. Pai amado, Pai querido,
Deus de grandes heranças, Deus de grande poder, Deus forte, majestade, poderoso, príncipe da paz, rei dos reis, leão da tribo de Judá, o de ontem, o de hoje, o de amanhã eternamente. Traz cura para as famílias, Senhor. Traz alegria, traz resposta de oração. Que esta noite, esse culto ao vivo, ou madrugada, ou amanhecer, ou entardecer aonde você está, Deus vai te visitar. O tema de hoje, o lenço dobrado. No livro de João, capítulo 20, versículo 7, assim diz o Senhor à igreja na terra. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Quando levaram o corpo de Jesus, ensanguentado, chicoteado, perfurados por coroa de espinho, por pregos, cuspido, humilhado, sangrando, botaram lençóis sobre o corpo do nosso Messias. E ali deixaram dentro de um lugar, com lençóis sobre Jesus, sobre o morto, sobre o defunto. E botaram uma pedra muito forte, mas quando vieram buscar o corpo de Jesus, o discípulo chamado Simão, o Pedro, foi correndo. E quando chegou, não entrou no túmulo. João, que vinha atrás, entrou no túmulo. E João, com seus próprios olhos, viu os lençóis que cobria Jesus no chão. Mas o corpo já não estava mais ali. Os lençóis estavam no chão, o corpo não estava mais, mas um pouco afastado. Num lugar à parte estava o segredo do grande milagre. O lenço dobrado. O lenço dobrado. Naquela época, na cultura dos judeus, as crianças, os meninos, os jovens, eram ensinados sobre o lenço dobrado. Naquela época, os senhores de escravos, os empresários, os donos de fazendas, de palácios, os patrões que poderiam remunerar ou tratar como escravo um empregado, um mordomo. E o empregado daquela casa, que é chamado de servo na Bíblia, e o patrão é chamado de senhor na Bíblia, o dono da casa, o dono daquele local. E quando o empregado arrumava a mesa para o dono da casa, o pai da família, o rei, o governador, o chefe da família, assentar e se alimentar, o guardanapo, o lenço ia dobrado, e o servo, o empregado, o garçom, o maître, o mordomo, a empregada, ficava afastada da mesa, esperando um sinal para recolher os talheres, recolher o resto dos alimentos. Qual era esse sinal? Quando o senhor, o dono daquela casa, sairia da mesa, o lenço, o guardanapo estava enrolado. Mas enquanto aquele que estava fazendo a refeição não embolasse o lenço, o empregado não se aproximava para retirar a refeição. Se porventura aquela pessoa que estava na mesa se retirasse e a comida continuasse ali, mas o lenço estivesse dobrado, o serviçal não se aproximava, porque o guardanapo dobrado, o lenço dobrado, significava para a cultura dos judeus naquela época que quem estava na mesa ia voltar para se alimentar e concluir a refeição. Só poderia retirar os talheres e o resto dos alimentos, a sobra,
quando o lenço estivesse embolado. Você que anda em restaurantes, já ouviu falar de algo chamado etiqueta? Alguns têm etiqueta, né? Não estou falando da etiqueta da roupa, a etiqueta que muitos criaram. Você chega no restaurante e o garçom, ele recolhe a sua comida quando você pega o guardanapo e embola ele e deixa em cima do prato ou do lado do prato. Aquele guardanapo num restaurante embolado, amassado, amarrotado, significa que o cliente encerrou a refeição, autorizou ao garçom a retirar tudo da mesa. Mas quando você chega num restaurante, num evento, num casamento, num almoço, os guardanapos, que são os lenços, estão dobrados, novos, virgem, para esperar as pessoas a se alimentarem. Jesus, ele deixou um sinal na hora que procuraram o corpo dele. Não foi apenas os lençóis, o sinal foi o lenço dobrado. E João e o discípulo Simão, chamado de Pedro, entendeu aquele mistério porque eles viviam naquela cultura. O que foi que aconteceu? Eles entenderam que Jesus deixou o lenço dobrado, avisando a terra: eu volto, eu vou voltar. Esta é a palavra de hoje. Tem lenço dobrado na tua mesa, tem lenço dobrado na tua casa, tem lenço dobrado na tua família, tem lenço dobrado na tua casa. Deus deixou o lenço dobrado no túmulo dele para alertar a igreja: eu estou voltando, eu vou ali e volto, eu vou ali e volto. Jesus deixou o lenço dobrado no túmulo para mostrar à igreja: eu vou voltar como foi prometido. 3 dias depois houve a ressurreição e os discípulos viram Jesus ressuscitar. Quem sabe você que está aí do outro lado, está sentado numa mesa e não vê mais a solução. Eu quero falar a você da parte de Deus, que aquilo que Deus começa, Ele termina na minha e na sua vida. A boa obra que Deus inicia aí e aqui, Ele vai até o fim. A questão é saber se você e eu estamos preparados espiritualmente, emocionalmente, firmado na fé, para ir até o fim desta festa, deste banquete. Tem lenço dobrado na minha vida, igreja. Tem lenço dobrado na sua vida, igreja. O lenço dobrado nesta parábola significa: eu vou voltar. Me mataram, mas eu volto para concluir tudo que eu prometi à igreja na terra. Então eu quero falar a você que quando você lê a partir de hoje, no livro de João, capítulo 20, versículo 7, o lenço que ele levava sobre a cabeça estava dobrado. Dobrado. Deus é um Deus grande. Deus deixou o lenço enrolado, dobrado, para mostrar que Jesus ele voltaria. Quem sabe as pessoas estão olhando para você como olharam para o túmulo de Jesus. Viu lençóis manchados de sangue, lençóis com cheiro de morte. Mas João, quando ele entrou, ele, além dos lençóis, ele viu lenço dobrado, o lenço enroladinho. Eu vou ali, João. Eu vou ali, igreja, e volto. Eu quem? Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão e minha irmã, essa luta na tua vida tá difícil, não tá? Tá muito difícil de você esperar o dia da grande vitória chegar.
Mas Deus deixou um lenço dobrado no túmulo de Cristo para representar como numa mesa, numa refeição. Se o lenço está dobrado, ninguém encosta para tirar nada. Ai de quem for tomar alguma coisa tua. Ai de quem for na tua casa para te machucar. Ai de quem for na tua família para destruir teu casamento, teu matrimônio e tua família. Ai de quem se levantar contra Israel e a Sião de Deus. Ai de quem tocar no fio de cabelo de um homem e de uma mulher. Ai de quem tocar na pele de um homem e de uma mulher para fazer o mal. Ai de quem amaldiçoar alguém. O lenço está dobrado para homens e mulheres temente ao Deus de Israel. E João viu o lenço dobrado e falou, o lenço está dobrado, o lenço está enrolado. Ele vai voltar, como ele prometeu. Deus te fez algumas promessas na sua vida. Deus declarou algumas revelações e profecias para você. E nisso Deus está relembrando, minha filha, meu filho, o Deus de Israel deixou o lenço dobrado para falar, eu vou voltar. O lenço não estava enrolado com os lençóis sujos de sangue. O lenço estava em um lugar à parte. O versículo fala, à parte dos lençóis, à parte da morte, à parte do sangue. João separou a morte e a ressurreição. Os lençóis no chão significava a morte de Cristo. E o lenço dobrado, afastado da morte, significava e significa o Messias vai voltar. Jesus está voltando, igreja. Maranata está voltando para buscar a igreja. O lenço está dobrado. O lenço que ele levava sobre a cabeça dele está dobrado, terra. Jesus está voltando. Leia a palavra de Deus. Não se apegue apenas às letras. Se apegue ao autor da Bíblia. O lenço está dobrado. Vai acontecer como ele disse há mais de 2000 anos atrás. Eu volto. 3 dias depois ele voltou. E ele continua deixando o lenço dobrado na minha casa, na tua casa. Ele vai voltar à terra para resgatar a igreja. Jesus vai voltar à terra para levar a igreja para a glória. E muitos estão se apegando somente às mesas, somente às coisas materiais. Cuidado, igreja. O lenço está dobrado ainda. Tem a outra promessa que não se cumpriu ainda. Ele vai voltar para lhe buscar. Ele vai voltar para te levar para a casa do Pai. Portanto, examine a sua vida. Veja quem é você. Procure hoje no espelho da Bíblia saber se você é servo ou se você é escravo do pecado ainda. Procure se direcionar nas pegadas de Cristo. Se você é convertido ou se você é convencido. Se você é transformado ou se você é embaralhado no pecado. O lenço está dobrado para a igreja ainda. Ele fez uma promessa. Deixa o lenço dobrado para relembrar na cultura judaica. O garçom só pode tirar a mesa depois que o lenço for enrolado. Deus não deixou o lenço enrolado para você, nem para mim. Ele deixou o lenço dobrado para voltar com a promessa dele. O lenço está dobrado para ele falar, eu vou voltar para resgatar a minha igreja. Mas há uma promessa, irmão, antes de subirmos à glória. O lenço está dobrado ainda para Jesus voltar na sua casa agora, na minha casa, na minha família, na sua família, e ressuscitar os sonhos mortos, os sonhos enterrados. Como numa mesa, uma referência de uma mesa, na época para os judeus. Enquanto o lenço estava dobrado,
o garçom não tirava a mesa, o cliente ficava na mesa. Assim sou eu e você. Quando nós vamos ao restaurante, alguns colocam o lenço aqui, o lenço aqui, o lenço aqui. Depois que acaba a refeição, limpa, como fala a Bíblia, a barba, o bigode, os lábios, as mãos. Enrola, amarrota, amassa e bota na mesa. É etiqueta. Nos judeus já tinha etiqueta. O guardanapo ficava amarrotado, significando acabou a refeição. Mas se o guardanapo tivesse dobrado, o garçom nem encostava. Eu quero dizer a você, você tem fé em Deus, você tem vida para com Deus, você se arrependeu dos seus pecados, tem lenço dobrado na sua casa, tem lenço dobrado no seu quarto, tem lenço dobrado na sua empresa, tem lenço dobrado no seu emprego, tem lenço dobrado na sua sala, nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, nos seus filhos, tem lenço dobrado na aliança que você fez com o seu marido e com sua esposa, da promessa que Deus te fez. O lenço está dobrado para mim e para você. Enquanto houver lenço dobrado na fé, na santidade, a promessa vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe qual o significado do lenço dobrado no túmulo de Jesus? Eu voltarei. Jesus vai voltar à igreja à terra. O lenço ainda está dobrado. Jesus vai voltar à terra para salvar você, para te levar à glória. Mas antes do arrebatamento, o lenço está dobrado para chegar na sua casa agora, salvar seu casamento, salvar seus filhos, salvar você desta enfermidade espiritual, ou enfermidade emocional, ou enfermidade física. O lenço está dobrado ainda na sua vida, para Jesus chegar hoje na sua casa e fazer e concluir a obra que Ele começou em você, em mim, na minha família e na sua família. Existem pessoas que pegou o lenço, amarrotou e saiu da mesa antes da hora. Existem pessoas que não aguentou a mesa de Deus. Existem pessoas que Deus botou na mesa para esperar Jesus servir e abençoar. Mas tem muitos ingratos, tem muitos precipitados que foram para a mesa com Cristo e fica batendo com a mão na mesa. Cadê Deus que não me serve? Cadê Deus que não bota na mesa a promessa? Olhe para a mesa, o guardanapo está dobrado. Se você não está vendo farinha na mesa, se você não está vendo azeite nas botijas na mesa, se você não está vendo macarrão, feijão, ovo, galinha, carne, peixe, se você não está vendo multiplicação na mesa, o guardanapo está dobrado na mesa. Não saia da mesa, não saia da mesa que Deus te colocou, antes dele voltar e encher essa mesa perante aos teus inimigos. Deus nos revela na Bíblia: eu vou preparar uma mesa para meus filhos na terra, perante aos meus inimigos. Toda mesa de Deus tem guardanapo, toda mesa de Deus tem organização, toda mesa de Deus tem multiplicação. Portanto, fica na mesa. Não sai da mesa agoniado, não. Não sai da mesa precipitado, não. Não fica batendo: cadê o garçom? Cadê o garçom que não me serve? Aquietai teu coração. Só sai da mesa depois que você se alimentar de tudo que Deus te deu. Só sai da mesa depois que você experimentar de tudo que Deus te deu. Só sai da mesa depois que os seus inimigos veem a mesa abençoada na frente deles. Aí você vai dobrar, aí você vai pegar o guardanapo, desenrolar o lenço e deixar na mesa amassado, mostrando a todos perante a você que você se alimentou da palavra, que você se alimentou do louvor, que você se alimentou da sabedoria, da paciência, da fé, que você se alimentou das promessas de Deus. Não sai da mesa, não sai da mesa,
Você só pode sair da mesa depois que o lenço for desdobrado, depois que o lenço for utilizado. Você só pode sair da mesa depois que você limpar suas mãos, os seus lábios, de tanta bênção que Deus te entregou. Assim como na cultura dos judeus, o lenço estava dobrado para representar: chegou quem vai se alimentar. E o lenço, quando estava amassado, é porque a pessoa saiu e se alimentou bem, comeu bem e se realizou. Você só pode sair dessa mesa depois que você limpar sua vida com o guardanapo que Deus te entregou. Jesus, ele levava um lenço sobre a cabeça dele. E esse lenço foi encontrado dobrado no túmulo dele. Quando o lenço está dobrado, ele está falando: Pedro, João, avise a terra que eu fui ali e volto. Lenço dobrado no túmulo de Cristo representa: eu fui e volto, vou e volto. Jesus foi buscar a tua bênção, Jesus foi preparar a tua bênção e deixou você na mesa com o lenço dobrado, e você está se precipitando, você está batendo na mesa: vou sair, vou me levantar. Não tem promessa, não tem azeite, não tem farinha, não tem peixe, não tem pão, não tem suco de uva, não tem trigo. Tem, o lenço está dobrado para Jesus vir te servir com os anjos dele, para você experimentar da mesa de Deus. É forte essa palavra. Pedro, o chamado Simão, e João chegou no túmulo. Os lençóis da morte estavam de um lado, mas o lenço da volta estava mais afastado. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus preparou uma mesa para você, e você está na mesa, mas você está revoltado, revoltada, não suporta mais esperar. Os seus espinhos da vaidade, da prepotência, os seus espinhos da arrogância, os seus espinhos dos arrotos de julgar as pessoas, porque não vê azeite na mesa, não vê botija na mesa cheia de azeite, não vê panela com farinha na mesa cheia, não vê cesto de pão e de peixe. Aquietai. Jesus foi ali resolver sua causa. Jesus foi ali resolver o seu problema e o meu. Demorou 3 dias para ele voltar. Demorou 3 dias para João saber que o lenço foi um recado de Deus, foi um código Morse de Deus, foi um WhatsApp de Deus, foi um telegrama de Deus. A Bíblia nos revela que Jesus escreveu no chão enquanto os fariseus queriam apedrejar a prostituta. Jesus escreveu algo no chão, mas a Bíblia não revela. Você já viu a língua dos surdos e mudos? Alguém está falando e tem alguém atrás? Jesus deixou um lenço dobrado no túmulo da morte para falar a eles em parábola: eu vou voltar. Ei, meu irmão e minha irmã, fica nessa mesa que Deus te colocou. Suporte essa mesa que Deus te colocou. Aguente os ataques nessa mesa. Aguente as humilhações nessa mesa. Aguente as palavras de inveja e de maldição nesta mesa. Aguente as pedradas nessa mesa. Aguente os terremotos nessa mesa. Aguente as fornalhas 7 vezes mais nesta mesa. Aguente as injustiças nessa mesa. Aguente as perseguições e as guerras nesta mesa. Se você olhar com os olhos da fé, Deus te colocou numa mesa de lenço dobrado para representar: eu fui resolver e volto. Eu volto. O tempo todo ali, quando Lázaro estava morto, espiritualmente o lenço estava dobrado na vida de Lázaro. Eu fui ali, Lázaro, evangelizar, mas eu volto para te ressuscitar. E você está querendo sair da mesa que Deus te preparou. Você que tanto tem orado, jejuado,
Cadê a mesa perante os meus inimigos? Está aí, ele te colocou. Mesa de dor, mesa de perseguição, sim. Mesa de luta. Mesa de noites frias, de dias quentes, de dias de terremotos, de dias de choro, de aflição. Mas o guardanapo está enrolado. O guardanapo está dobrado. O guardanapo está dobrado. O lenço está dobrado na tua casa, na tua mesa. Portanto, aquietai teu coração. E sabei que Jesus foi ali para resolver o seu problema e o meu problema. Que não é mais meu e nem seu, é de Jesus para resolver. Pode estar difícil para você, mas a promessa está sendo revelada. Eu deixei o lenço dobrado no meu túmulo para falar aos meus discípulos na terra. Eu fui ali e volto. Quando você lê João 20, versículo 7, o lenço dobrado. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, estava enrolado, dobrado no lugar à parte. Jesus está falando, eu fui ali, homem e mulher. Eu fui ali desenterrar o teu milagre. Eu fui ali buscar o teu remédio. Eu fui ali buscar a tua promessa. Eu fui ali buscar a tua exaltação. Eu fui ali buscar tuas túnicas novas, porque estava na minha alfaiataria, lá no céu, sendo preparado pelos meus anjos. E você está falando que não aguenta mais, eu sei, eu também falo. Tem hora que eu digo, não aguento mais. Mas aí eu olho para a mesa que ele me colocou e vejo o lenço dobrado. O lenço dobrado. Quando o desespero quer chegar na minha vida, eu olho para a mesa que ele me colocou, o lenço dobrado. Quando eu olho para as palavras de maldição na minha vida, que não vai dar certo, quando eu penso que minha mão vai tremer de tanta luta, eu olho para a mesa que ele me colocou, o lenço dobrado. No túmulo de Jesus, além dos lençóis de sangue da morte, a parte mais afastado, estava o lenço que ele usava sobre a cabeça. Estava dobrado. E este lenço dobrado significa Jesus foi ali e volta. Se você não está vendo Jesus, se você não está ouvindo Jesus, é porque ele foi ali e volta. Mas ele deixou algo na sua vida para você lembrar dele. Ele deixou um lenço dobrado no túmulo dele para Simão, Pedro e João. Esse lenço representa: eu fui ali e volto, está dobrado. Eu volto. 3 dias ele voltou. Eu não sei quantas horas faltam. Deus retrocedeu 10 graus às sombras. 10 graus à sombra significa 10 horas. 10 graus que Deus retrocedeu à sombra significa 10 horas. Deus voltou 10 horas no relógio de Acas. Deus voltou 10 horas no relógio dos homens. Eu não sei quantas horas falta para o seu milagre chegar, e o meu. Eu não sei quantos dias faltam, mas a Bíblia me revela que Jesus deixou o lenço dobrado no túmulo para representar: eu vou e volto. Este lenço dobrado no túmulo da morte representa: eu voltarei. Eu fiz a promessa, eu vou ressuscitar. Você não está vendo nada. Você vai ver hoje em João 20, versículo 7. O lenço está dobrado na tua vida e na minha vida. Não está vendo nada na mesa? Tem lenço. Pedro e João não viu o corpo. Tinham levado o corpo de Cristo. Quem levou? O próprio Deus. Mas Deus deixou os lençóis da morte ensanguentados, sujo. Mas afastado estava o lenço da promessa. Você não está vendo azeite? Você não está vendo farinha? Você não está vendo multiplicação? Você não está vendo cura? Você veja o lenço da promessa. Tem uma promessa no túmulo da morte. O lenço dobrado que andava sobre a cabeça dele. Na mente de Cristo, ele fez promessa para mim e você.
Deus deixou algo, um sinal na sua vida. E você não está olhando mais para o sinal. Olha para o sinal que Deus deixou. A palavra dele. Deus deixou no túmulo da morte a palavra dele, escrita não de caneta, mas em uma representação, um lenço dobrado. Ei, povo, eu vou ali e volto. Demorou 3 dias para ele voltar. Quem sabe você está no 3º dia hoje? No 1º ou no 2º da volta da tua promessa? Quem sabe falta alguns minutos para Jesus botar na tua mesa o que ele te prometeu, mulher e homem. Mantenha-se ligado naquilo que Deus te prometeu. Não vê nada na mesa? Você vê em João capítulo 20, versículo 7, a promessa, o lenço dobrado. O lenço dobrado significa, eu fui ali e volto. Fui buscar o teu marido, fui buscar a tua esposa, fui buscar teu filho e tua filha, fui buscar o remédio da tua cura, eu fui buscar os teus recursos financeiros, eu fui buscar a tua promessa. Eu quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi em algum lugar pegar algo para mim e você. E ele te deixou numa mesa, e me deixou numa mesa, e tem muita gente dando calundu, piripaque na mesa, dando ataque de epilepsia, de falta de discernimento, não o epilético físico, a epilepsia com falta de fé, o desespero. Cadê Jesus? Me deixou numa mesa sozinho, não tem mais nada. Tem o lenço dobrado, não tem mais, tem o lenço dobrado, eu fui e volto. Você só pode sair da mesa depois que você abrir o lenço, enxugar tuas lágrimas, limpar tua saliva, limpar a boca de tanta comida boa que você comeu, limpar os seus dedos de tanta bênção que você contou e chegou. Aí você vai deixar o lenço assim, lá, embolado na mesa, e vai comemorar. Como um cliente sai de um restaurante, amassa o guardanapo e deixa e fala, eu me alimentei bem. Você vai sair dessa mesa bem alimentado, bem próspero, bem resolvido, bem curado, bem abençoado, bem transformado, bem convertido, bem santificado, bem exaltado. Não saia da mesa enquanto o lenço tiver dobrado. Para você sair dessa mesa, primeiro você tem que realizar aquilo que Deus te prometeu. Para você sair desta mesa, primeiro você tem que se alimentar de tudo que Deus te deu. Aquietai teu coração, mulher e homem. Fica na mesa que Deus te colocou. Fica na mesa que Deus te botou. Jesus só vai terminar aquilo que te prometeu na hora certa. Jesus está voltando para trazer para a tua casa a tua promessa. Jesus está chegando na tua casa para você abrir o lenço e limpar as lágrimas, limpar tanto peixe que comeu, tanto pão que se alimentou, tanto azeite que estava na mesa, suas mãos ficaram encharcadas de encher as botijas. Aí você vai enxugar as mãos do azeite que transbordou, vai limpar o farelo de pão, de tanto pão que multiplicou no cesto. Você vai tirar as espinhas de peixe de dentro dos dentes, vai limpar a pele do peixe que você comeu, a carne. Aí depois você vai pegar o lenço e deixar na mesa. Vai se levantar e comemorar e fazer seu tão sonhado culto de ação de graça. Deus trabalha com sinais. O povo precisa saber interpretar a palavra de Deus. Muitos lêem a Bíblia, mas não interpretam as profecias de Deus. Quantos já leram? Quantas vezes eu li esse versículo e não sabia? Depois eu vim saber. Não viram o corpo de Cristo. Viram só os lençóis que enrolavam o defunto. Mas os lenços pouco falam. Ele tinha um lenço sobre a cabeça dele. E aquele lenço ele dobrou. Como pode um morto, um defunto, dobrar lenço? Como pode um crucificado, perfurado de prego, de espinho na cabeça,
perfurado de açoite, de lança, sair do leito da morte e dobrar um lenço. Só Jesus, o que ressuscitou, ele deixou os lençóis da morte lá. A morte não me representa mais. Eu deixo o lenço, Pedro e João. E aquela cultura, até os meninos foram criados. Enquanto estava almoçando, o garçom, o servo, só tirava a mesa depois que o povo da mesa desenrolava o lenço, o guardanapo e se limpava. Enquanto o lenço tivesse dobrado na mesa, não poderia. Enquanto o lenço tivesse dobrado na perna de um dono de uma casa, não poderia. Só depois que o lenço estivesse enrolado, sujo, te limpar, te bênção. Meu irmão e minha irmã, Deus te colocou em uma mesa com muita luta, com muitas adversidades. Deus te deixou em uma mesa que muitas vezes você olha ao lado e vê um povo torcendo por sua derrota, aplaudindo o seu sofrimento. Só que esse povo não está vendo que na sua mesa tem um lenço dobrado, o lenço da promessa, que o Senhor falou: eu volto. O lenço dobrado no túmulo de Jesus significa que Jesus fez uma promessa à terra: eu vou ali e volto. Aonde ele foi? Foi saquear o inferno. Foi saquear o inferno. E voltou e ressuscitou. Deus te deixou em uma mesa com lágrimas, noites frias, dias quentes, aflições, recessões, escassez, humilhações, dificuldades nesta mesa. E você só está olhando para a escassez na mesa. Não vê peixe, não vê pão, não vê azeite, não vê dinheiro, não vê cura, não vê a gravidez, não vê o marido, não vê a esposa, não vê os filhos, não vê os pais, não vê emprego, não vê empresa, não vê mais o chamado ministerial, não vê mais nada. Olha de novo, em João 20, versículo 7, o lenço está o tempo todo perto de você, dobrado. Ele não deixa ninguém sem um sinal. Deus nunca vai ali e deixa ninguém de mão vazia. Deus deixou Elias, mas deixou o corvo para alimentar Elias. Deus deixou a viúva, mas deixou o profeta para ir profetizar e multiplicar azeite para aquela viúva. Deus deixou Moisés nunca no deserto, mas deixou uma criança com poucos pães e poucos peixes. Deus não sai para lugar nenhum sem deixar os sinais de maravilha dele. Deus, quando ele sai, ele deixa sinais. Até no próprio túmulo dele, ele não deixou só os lençóis da morte, ele deixou o lenço dobrado da promessa. Eu volto, Pedro, eu volto, João, espere aí. Foram 3 dias. Na palavra, o Senhor deu um sinal a Isaías para Ezequias. 10 graus retrocede a sombra. 10 graus, se você for fazer a conta aí agora, são 10 horas. Quem sabe faltam 10 horas para você. Quem sabe falta 10 horas a partir de agora. Ou você já está no contar das 10 horas de ontem para hoje. Ou de logo que no início para agora. Quem sabe só falta poucos minutos antes das 10 horas para Deus te abençoar. 10 graus, 10 horas. Jesus deixou o lenço dobrado. Eu vou ali e volto. Jesus deixou o lenço dobrado para os sinais dos mudos e surdos, que não conhecem a palavra de Deus. Mas João conhecia e disse: o lenço dobrado, ele vai voltar. Lenço dobrado no túmulo de Cristo, ele vai voltar. Jesus vai voltar hoje com tua bênção, salvação na tua casa. Tinha lenço dobrado na casa de Zaqueu e Zaqueu não sabia.
Zaqueu teve que subir numa árvore para olhar para Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, sai dessa árvore. Hoje ainda eu vou na tua casa, sem Zaqueu saber. Tinha lenço espiritual, tinha lenço de promessa de Deus na casa de Zaqueu. Jesus voltou à casa de Zaqueu para trazer salvação. Na casa da viúva tinha lenço que ele voltaria e ela não tinha visto. Ela só via os credores para levar a família dela e ela esperar a morte. O lenço estava o tempo todo lá, o lenço da promessa. Tem o lenço dobrado na tua casa. Tem uma promessa dobrada na tua casa. Deus vai chegar nessa mesa com fartura por algum tempo. Não sei se é milésimo de segundo, minutos, horas ou poucos dias. Mas tem lenço dobrado aí e aqui. Palavra revelada é assim. Jesus não sai para fazer nada sem deixar um sinal dele de bênção, que ele volta ou que ele vai resolver. Eu quero dizer a você da parte de Deus: fica na mesa que Deus te colocou. E se você não está na mesa que Deus te colocou, pede ele hoje: me bota na tua mesa e deixa o lenço dobrado. Porque ele foi ali na cozinha, no hospital, na farmácia, na padaria, na sapataria, na alfaiateria, ele foi no supermercado, ele foi nos bancos, ele foi no tribunal de justiça, ele foi no fórum, ele foi na concessionária de carro, ele foi nos laboratórios de remédio, buscar aquilo para botar na minha e na tua mesa. Aí depois você dirigir o carro novo, experimentar roupa nova, comer a comida nova, contar o dinheiro para pagar os débitos e dizimar e ofertar, beber o remédio da cura, comer, se alimentar. Você vai desdobrar o lenço e vai enxugar todo o suor. Oh, glória! E vai falar: agora eu me levanto da mesa. Pode ficar o lenço aí, porque agora eu vou testemunhar. É assim que Deus está falando à igreja. O lenço que Cristo usava sobre a cabeça tinha propósito até após a morte dele. Quem sabe muitos olhavam: quem é esse que vem com o lenço sobre a cabeça? Será que esse lenço é para o proteger do sol? Será que esse lenço era para conservar os cabelos belos e lindos de Jesus Cristo? Será que aquele lenço era para chamar a atenção? Será que aquele lenço era para esconder a face dele? Não. Agora você está entendendo. O propósito maior foi deixar o lenço dobrado após a morte. Tem gente olhando você. Tem pessoas passando na porta da tua casa, da tua empresa, do teu emprego. Tem gente passando perto de você e você nem está vendo. E olhando: morreu. Só tem os lençóis de resto de sangue. Tem pessoas olhando para mim e para você e olhando nós com defunto desaparecido. Nem está mais lá, nem mora mais lá, nem trabalha mais lá, nem anda mais ali. Desapareceu, morreu de vez. Botaram fogo, enterraram ou cremaram. Eles não olharam o lenço da promessa. Eles não podem estar te vendo. Eles não podem estar me vendo. Mas eles vão ver que nós tínhamos o lenço da promessa o tempo todo ao nosso lado. Significa: Jesus foi ali e volta. Aquietai teu coração. Espera mais um pouco, Chico. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Porque o Filho de Deus foi ali resolver algo meu e teu, viu? Falaram mal de você, sem você estar errado. Ele foi ali resolver. Ele foi buscar tudo que eu preciso, o que você precisa, para nós desdobrarmos o nosso lenço e comemorar como bandeira estendida. Como bandeira estendida vamos comemorar. Vai chegar a hora de você desdobrar o lenço, para você enxugar as lágrimas de alegria agora.
Você vai desdobrar o lenço para enxugar as lágrimas de aflição, de angústia. Não. Você vai enxugar as lágrimas de alegria. O lenço está ao teu lado e ao meu lado dobrado, para quando nós abrirmos, comemorarmos, enxugarmos as lágrimas de alegria, limparmos de tanto peixe, de tanto pão que nós comemos, de tanto azeite que transbordou nas nossas mãos. Ei, é assim que Deus vai fazer em vidas aqui hoje. Olhando para a mesa e não vê nada, mesa vazia, mesa pobre. Não, sua mesa não é pobre. Sua mesa tem um recado com o lenço dobrado. Eu vou ali e volto. João entendeu com Pedro. O Messias realmente vai voltar. Olha o lenço dobrado aí, ó. Portanto, igreja, prepare-se teu coração. A grande volta da promessa está chegando na tua casa e na minha casa. A grande volta do Messias para multiplicar o que nada tinha e restituir tudo o que foi levado está chegando por esse tempo. 10 graus na Bíblia significa 10 horas. Eu não sei se você está completando as suas últimas 10 horas agora ou iniciando agora. Eu não sei se você está completando os seus 3 dias agora ou iniciando agora. Os 3 dias que Cristo foi lá e voltou. Aguarde mais um pouquinho só. Que pessoas vão saber que tinha lenço dobrado aonde era túmulo na sua vida e na minha vida. Muitos sambalates, muitos fariseus, muitos que lhe maltrataram, muitos que venderam o teu nome nas madrugadas, que falaram mal de você, muitos que disseram que você estava acabado, pobre, destruído, condenado à morte por Deus. E Deus mudou a tua história com um sinal. O lenço dobrado na sua fé. O lenço dobrado está do teu lado aí, ó. Ele está dizendo, espera, eu fui resolver e volto. E quando ele voltou aos discípulos, ele disse, eis o homem da mão furada, Tomé. Eu não preciso ver a mão de Cristo furada, porque eu sei que ele ressuscitou. Eu não preciso ver lenço dobrado aqui, porque eu sei que ele me prometeu. Fique firme aí onde você está, aonde Deus te colocou. Ele vai voltar para encher essa mesa aí e aqui com as promessas dele. A mesa eu vou lhe dizer. Mas pastor, a minha mesa é pequena para tanta promessa que ele me fez. A palavra de Deus revela que ele amplia as tendas. Toda bênção, todo tesouro, todo dom, toda dracma, toda cura, todo milagre que ele colocar na minha mesa, e a minha mesa for ficando pequena, ele vai ampliando a minha mesa. E assim na sua mesa. Quanto mais ele traz, mais ampliar, ele amplia a mesa. Não se preocupa com a ampliação da mesa. A mesa de Cristo vem preparada com ampliação. Não tem aquelas mesas pequenas que você aperta um parafuso e elas vão abrindo e saindo outros pedaços? A mesa de Deus não é cheia de pedaços. A mesa de Deus ela é cheia de ampliação. Ela cresce, ela cresce, ela cresce, e ela cresce, e ela cresce. Então, na mesa que Deus te deixou, ele deixou um sinal, um lenço dobrado, para você não sair da mesa enquanto ele não te servir de tudo que ele te prometeu, a mim e a você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa dar sinais a vocês que tem lenço dobrado do teu lado, para dizer e falar a você, lenço dobrado no túmulo de Cristo significa Jesus foi, mas volta. Quem está pensando que Jesus te deixou está muito enganado. Ele foi buscar. Ele não mandou nem anjo buscar, porque nem as mãos dos anjos são tão grandes quanto a dele. Jesus foi buscar porque só as mãos dele é tão grande para trazer o que eu preciso, o que você precisa.
O próprio Jesus deixou o lenço no túmulo. Eu volto. E ele não mandou um anjo no lugar dele. Ele não mandou um Gabriel que é no lugar dele. Ele voltou em espírito e em verdade. Ele botou você numa mesa para você passar por tudo isso. Mas ele deixou um sinal da volta dele, o lenço. Jesus está voltando para a tua casa hoje, como foi na casa de Zaqueu, e houve salvação. Na casa das viúvas, e houve multiplicações. Na casa de Lázaro, no túmulo, e houve ressurreição. Tinha um lenço na casa de Jó o tempo todo ali, ó. Eu vou resolver, Jó. E resolveu. Tem um lenço aqui, dobrado. Tem um lenço aí, dobrado. O lenço da promessa, no livro de 1 Samuel. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Naquilo que te prometi, eu vou voltar para te multiplicar. E depois que ele restituir tudo a mim e a você, e completar o tempo de vida na terra, ele tem lenço dobrado para mim e você. Vem nos buscar para levar para a glória. Maranata, Maranata, Maranata! Jesus está voltando! Maranata, Maranata, Maranata! Jesus está voltando! Portanto, segura essa palavra. Se alguém falar, tua mesa está vazia, não tem fartura, fica calado. Tem lenço da promessa, eu volto. Se seu marido, se sua esposa, se seus filhos falarem a você, pai, Jesus nos deixou, mas ele deixou um lenço dobrado para falar que ele foi ali, filho. Ele foi ali, marido. Ele foi ali, esposa. Ele foi ali, meu pai e minha mãe, buscar o que eu preciso. Mas ele deixou um sinal, o lenço dobrado, para eu sair da mesa só depois que eu me fartar. Não de infarte, de fartura. Fartura! Está chegando fartura. Está chegando multiplicação. Está chegando multiplicação na minha vida e na sua vida. Está chegando multiplicação na minha vida e na sua vida. Está chegando o tempo que pessoas vão saber que Deus deixou um lenço dobrado na sua promessa, como deixou no túmulo de Cristo. Eu deixo o lenço no túmulo para falar aos meus discípulos, eu fui, mas eu volto à vida. O que Deus te prometeu está chegando por esses tempozinhos aí, ó. Pouquinho tempo. E muita gente vai querer passar até o que você passou para ser abençoado. Mas será que vão suportar? Portanto, fique firme na promessa. Segura a promessa, igreja. Deus não vai buscar algo sem deixar algo para te confirmar. Deus não sai para te deixar de mão vazia. Amém? Deus abençoe você aí. Que Deus guarde as nossas vidas. Segura essa palavra. Segura essa palavra. Está chegando a sua promessa. Está chegando o tempo de você cantar. Está chegando, você tem cantado chorando. Há dois tipos de cântico. O cântico no sofrimento, que é o cântico da fé. O cântico no sofrimento é o cântico da superação. Mas está chegando o cântico da alegria na alegria. Você tem cantado com alegria na dor e na tristeza, mas vai chegar o júbilo da alegria na alegria. Prepara você. 10 graus significa 10 horas. E Jesus deixou o lenço no túmulo da morte. Demorou 3 dias para ele voltar. Segura essa palavra. Está chegando algo aí sobrenatural. E você vai falar, Deus, eu precisei ouvir este culto hoje. Para renovar a minha fé, para trazer renovo em mim. Você teve que assistir esse culto hoje. João 20, versículo 7. Tinha um lenço dobrado no túmulo, um lenço enrolado no túmulo. Um lenço não era embolado, enrolado e dobrado, significando, eu vou ali e volto. Sabe, irmão, Jesus não sai para te deixar de mão vazia. Jesus não sai para te deixar sem saber o que fazer.
ele sempre deixa um sinal. Na arca sempre tinha um lenço da promessa dele dobrado e Noé não sabia. Aí apareceu a pomba. A pomba era o lenço dobrado para Noé. Chegou a hora da sua promessa. O corvo era o lenço dobrado para Elias. Tem uma viúva ali para te sustentar. O profeta era o lenço dobrado para a viúva. Obedeça para fazer o bolo que vai ter multiplicação do azeite. Sempre tem algo que Deus deixa, um sinal. E este é o sinal que Deus trouxe para a minha vida e sua vida. Jesus, ele foi ali para buscar o que você precisa e o que eu preciso. Então, a partir de hoje, você que não sabia, aquele lenço que Jesus usava sobre a sua cabeça foi encontrado no túmulo da morte dele, afastado dos lençóis de sangue, e aquele lenço estava dobrado. E pela cultura dos judeus, representava que Jesus iria voltar. Enquanto alguém estivesse na mesa naquela época se alimentando, o garçom não podia retirar os pratos se o lenço, o guardanapo, tivesse dobrado. Tinha que estar embolado para depois de se limpar. Deus deixou um lenço dobrado na sua vida para dizer a você: eu fui ali, rapidamente volto, mas a minha presença está contigo e eu vou voltar para resolver. 10 graus na Bíblia são 10 horas. E o vou ali de Cristo depois da morte, 3 dias. Fique na presença de Deus, porque o que está para chegar na sua vida é sobrenatural. Deus que lhe abençoe. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deixou um sinal para você hoje. Não saia da mesa antes de se alimentar, de se vestir, de ser adornado, curado, restituído, multiplicado com tudo que Deus te prometeu. Fique na mesa que Deus te colocou, porque é nessa mesa que o lenço dobrado vai ser aberto para você enxugar as lágrimas de alegria e limpar seu suor de tantas bênçãos que você esperou. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus não voltando. Segunda-feira estamos aqui de volta com Cristo, nos restituindo a promessa dele. Deus abençoe você e a sua família.